Olá, eu sou Ana de Nogueira, advogada, e hoje estou aqui para falar sobre a ação de correção monetária do FGTS. Isso mesmo, finalmente o STF agendou o julgamento para o dia 20 de abril. Então eu vou falar aqui das principais perguntas que eu recebo, para que todos possam estar bem informados. A primeira campeã logo é quem tem direito. Bom, para a gente responder essa pergunta, a gente precisa entender o que é que nós estamos pedindo, que direito é que nós estamos pedindo. Nós estamos pedindo que o STF reconheça a inconstitucionalidade da TR para corrigir os saldos do FGTS a partir de 1999. Vou traduzir. O governo tem um compromisso com os trabalhadores de corrigir o saldo depositado na conta do FGTS pela inflação. Então, ele tem que aplicar a inflação para corrigir os depósitos. Ele decidiu que a partir de 99 ele iria utilizar a TR, a taxa referencial, informando que essa taxa iria sim refletir a inflação. Só que não foi bem assim. O que aconteceu foi o seguinte, eu vou desenhar aqui, não sou muito boa de desenho, mas eu vou desenhar aqui para ver se a gente consegue entender de uma forma mais objetiva. Que a gente tem, certo? A gente tem aqui o percentual e aqui a gente tem o tempo. O que aconteceu? A inflação pelo INPC aconteceu o seguinte com ela. Ao longo desses anos todos, ela fez uma curva mais ou menos assim, tá dando para ver? Isso aqui é o INPC. Por outro lado, a TR, que é que está corrigindo lá na Caixa Econômica o dinheiro de todo mundo, ela fez algo mais ou menos assim. Ela fez algo assim. Vocês estão vendo aqui a diferença? Então, aqui a gente tem a TR e aqui a gente tem a inflação. O que a gente está pedindo? A gente está pedindo ao STF para ele dizer o seguinte, olha, isso aqui não pode valer, STF. Por quê? Porque a inflação foi aqui. Então, a gente quer que seja corrigido aqui e não aqui. É isso que está sendo pedido ao STF. E aonde é que está a dúvida? A dúvida está no seguinte, se eu não tenho mais saldo no FGTS, eu tenho direito? E a resposta é sim. Não importa. Se você não tem mais saldo hoje, se você sacou todo, se você sacou por demissão, se você sacou por utilizar para casa própria, isso não importa. O que importa é que nesse período, olha o tamanho do período, de 1999 para cá, você tinha algum saldo. Pode ser, por exemplo, que você tenha entrado e saído do FGTS. Vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que entrou lá em 99 e saiu em 2002. Então, a pessoa passou esse período aqui. Então, o saldo dela precisa ser corrigido aqui, porque nesse período, olha, a TR estava aqui e aqui estava o INPC, que é o índice de inflação. O que vai ser corrigido, gente, é o saldo, ou seja, tem aqueles depósitos mensais que os empregadores fazem e a gente vai corrigir o saldo, quanto ficou na conta. Então, essa pessoa que saiu aqui, ela tem direito. Uma outra pessoa que ela entrou lá em 2002, ficou até 2010, depois ela entrou em 2012 e saiu, por exemplo, em 2015. Então, veja bem. Aqui, ela sacou o dinheiro aqui em 2010. Saiu e depois voltou a contribuir. Mesmo que ela não tivesse voltado, observe, ela não está aqui nesse gráfico que ela foi corrigida, a conta dela foi corrigida por isso e deveria ter sido por isso. Então, ela tem direito. Em suma, tem direito todos os trabalhadores, urbanos ou rurais, que tiveram saldo na conta do FGTS a partir de 1999.
Saldo não quer dizer depósito. As pessoas me perguntam isso. Mas eu não trabalhei de carteira assinada de 99 para cá. E aí eu pergunto, você tinha dinheiro depositado lá? Eu tinha dinheiro depositado lá, que eu só depois que eu consegui sacar para casa própria, mas eu tinha depósito de contratos de trabalho anteriores. Então, se passou a partir de 1999, mesmo que não tenha tido contribuição, esse dinheiro estava na sua conta e ele precisava ser corrigido pelo índice de inflação e não pela TR. Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, o que eu vou ganhar? Bom, nós estamos pedindo para trocar o índice de correção de TR pelo INPC ou outro índice que reflita a inflação. O que a gente vai ganhar? A gente vai ganhar o que ficou no meio, porque a conta já foi corrigida pelo TR, mas falta uma diferença. E olha só, essa diferença é esse aqui, ó. É toda essa parte aqui que a gente vê aqui nessa diferença desse gráfico. Toda essa parte aqui, ó, entre o que foi corrigido e o que deveria ser. Então, esse meio aqui todinho é o valor que a gente precisa que seja regularizado. Observe uma coisa muito importante. Tá vendo aqui que a linha da TR, ela vai aqui, ó, vou chamar um pouquinho mais de atenção para cá, de 2017 até 2021, olha para aqui, a TR foi 0. Ou seja, não foi corrigido nada, simplesmente o governo não corrigiu nada. Nem pela TR e nem por nada. Só depois que ele começou a retomar essa correção, mas que também está abaixo da inflação. Então, o que vai ser recebido? Vai ser esse valor. Mas não pode só ser esse valor calculado lá atrás. A gente precisa que esse valor seja o valor correspondente a hoje. Então, a gente vai lá, pega a diferença. Vou pegar aqui nesse primeiro caso aqui que a gente viu aqui. A gente pega essa diferença aqui, ó, todinha. A gente pega essa diferença e atualiza pela inflação também. Então, se o período que a pessoa ficou foi esse e ela tem direito a essa diferença, ela vai receber esse valor atualizado pela inflação. Atualizado até quando, doutora? Até o dia do pagamento. Até o dia que for pago, esse valor vai estar sendo atualizado. Ele deve ser atualizado. Então, o quanto que eu vou receber é essa diferença de correção que teve na minha conta do FGTS atualizada pela inflação até o dia que eu recebi. Mais uma pergunta. A decisão do STF vai valer para todo mundo? Vai sim. A decisão do STF vai ser em cima de uma ação direta de inconstitucionalidade. Com isso, ela tem um efeito para todos que têm o direito, tanto se ela for favorável, quanto se ela for desfavorável. Então, a partir do momento que o STF decidir sobre esse tema, que está na ADI 5090, ela vai valer para todo mundo. Modulação dos efeitos das decisões do STF. Um nome meio complicado, mas eu vou tentar explicar aqui para vocês de uma forma simples. Isso é uma espécie de carta branca que o STF tem na mão para agir em determinadas situações. Essa carta branca foi dada por uma lei específica e também pelo Código de Processo Civil. Ou seja, quando o STF utiliza a modulação, ele está utilizando no limite da legislação, ou seja, está autorizado a fazer. Pois bem, e o que ele está autorizado a fazer? Ele está autorizado a restringir direitos ou postergar direitos em dois casos. Quando houver risco à segurança jurídica ou interesse social envolvido. Então, é o Instituto que autoriza o STF a diminuir direito ou adiar direito quando ele identificar que tem interesse social ou segurança jurídica. E aí é que mora um problema. Por quê? O que é insegurança jurídica? Não tem na lei dizendo, insegurança jurídica é isso. Não tem. Interesse social, também não tem na lei detalhado dizendo quais são as hipóteses que ele pode aplicar. Então, ele aplica quando ele identifica que tem interesse social e segurança jurídica, que para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra, para ele vai ser outra. Então, a primeira coisa é isso.
a gente entender que esse instituto é um instituto relativamente aberto para que o STF decida. Por quê? Porque ele não é com as hipóteses taxativas em lei. Eles são duas hipóteses genéricas: segurança jurídica e interesse social. Pois bem, e o que é que isso tem a ver com essa ação do FGTS? Tudo, simplesmente tudo. Por quê? O que é que ele faz quando ele modula? Falei que ele restringe ou ele posterga. Como não tem na lei, a gente tem que olhar o que ele tem feito. Como é que ele tem atuado recentemente, quando ele utiliza a modulação? E aí me perguntam, mas ele utiliza a modulação? Opa, utiliza. E utiliza muito. E sabe quando é que ele utiliza muito? Quando do outro lado tem o governo. Quando do outro lado tem prejuízo para o governo. Prejuízo de dinheiro. Por isso que isso tem tudo a ver com essa ação do FGTS. É uma ação de centenas de bilhões de reais. Quase 300 bi que estão calculando. Mais milhões de brasileiros envolvidos. Ou seja, 300 bi ou 200 bi, 100 bi, o valor é muito representativo no cofre do governo. Então, é provável que se ele der a favor, ele module. Vai acontecer? Não sei, não é garantia, mas ele está autorizado a fazer isso, conforme a interpretação dele. Então, se ele entender que essa ação da FGTS vai provocar ou insegurança jurídica ou vai prejudicar o interesse social, ele pode sim pegar a carta da modulação e dizer, vou modular. Até aqui, nós já estamos entendendo o que ele pode fazer. E aí, quando ele modula, se eu disse a vocês que a lei não diz, vai ser assim a modulação, vai acontecer desse jeito, a lei não diz isso, a lei diz modulação nesses dois casos. Então, o que ele faz? A gente só pode olhar o que ele tem feito, o que ele tem feito. Quando a gente olha o que ele tem feito, a gente percebe claramente que ele divide os beneficiários da decisão em dois grupos. Um primeiro grupo que deu entrada na ação até ou o início do julgamento ou até o dia que ele proferiu a decisão. O outro grupo que não deu entrada na ação. Não deu entrada. E aí você deve estar se perguntando, mas a decisão não é para todo mundo? O direito não é para todo mundo? A decisão é para todo mundo. Mas quando ele tem modulado nessas causas que envolvem grande impacto para o governo, tributos e várias outras, ele diz o seguinte, olha, para essas pessoas aqui que já deram entrada na ação, para essas pessoas que já deram entrada na ação, eu vou fazer da seguinte forma, ou ele dá mais direito, ou ele antecipa o direito, ele faz de uma forma que essas pessoas tenham uma situação melhor do que as outras. Então, recentemente ele fez uma causa, por exemplo, de ICMS, que ele julgou em 2021, um direito que os empresários tinham. E quando ele julgou, ele modulou. E o que é que ele disse? Olha, eu estou reconhecendo que vocês têm direito a isso, mas eu vou separar vocês em dois grupos. Quem deu entrada na ação até o dia que eu comecei a julgar e quem não deu. Quem deu entrada na ação, esse direito eu vou conceder a partir de hoje, do dia que eu proferi a decisão, que foi lá em 2001. Agora esse outro grupo aqui, que não deu entrada na ação, tem o direito também, tem o direito, o efeito é erga omnes, alcança todos, mas, o seu direito só vai começar em 2024. Deu para entender? Ele postergou o direito nesse caso. E em outros, ele diz, olha, para esse grupo aqui, eu concedo 100% do valor. Para esse grupo aqui, eu vou conceder 70% do valor. Esses são os casos que nós temos aqui recentemente no STF. Se você quiser procurar isso na internet, você vai achar modulação dos efeitos da decisão, você vai achar vários artigos escritos e vários também julgados em relação a isso. Eu vou tentar disponibilizar de alguma forma, junto com esse vídeo, alguns exemplos desses julgados para que vocês possam tangibilizar melhor o que são esses efeitos modulados que o STF faz. Então, a modulação de efeitos é uma coisa importante, o STF está autorizado a fazer. Em causas que envolvem
muito dinheiro do governo ele tem feito em todas as causas. Então, isso é importante, isso é muito importante que a gente saiba nessa ação da FGTS. Agora, a pior pergunta para mim, que é: doutora, se fosse com a senhora ia fazer o quê? Essa pergunta é muito difícil, porque é uma pergunta pessoal. Cada um pensa de uma forma, cada um está numa situação. Mas o que eu iria fazer? A primeira coisa, eu iria calcular esse valor. Iria pegar minha documentação, entregar para que fossem feitos os cálculos, determinar do quanto que nós estamos falando, porque a conta é complexa. Uma conta de capitalização, taxa para lá, taxa para cá. Então, eu queria saber exatamente quanto é isso. Se esse valor fosse representativo para mim, eu iria ajuizar a ação, por 2 motivos. O primeiro, porque se for favorável e se houver modulação, a chance de o STF modular melhor para quem tem a ação ajuizada até a data do julgamento é maior. E o outro motivo é porque eu teria a sentença no meu nome. E aí, isso faria diferença. Por quê? Veja bem, na hora que ele decidir para todo mundo, o que vai acontecer na prática? A Caixa Econômica vai ter que pagar para todo mundo. Então, ela vai ter que, no mínimo, se organizar, ver como é que ela vai atender essas pessoas, ela vai ter que definir como é que vai ser feito isso, se ela vai fazer de maneira automática, se ela vai querer que as pessoas vão lá, preencherem formulários, pegarem senha, enfim, ela vai ter que organizar como é que vai ser esse pagamento. Mas se eu tiver com o meu título no meu nome e o juiz me deu a sentença, porque uma vez que o STF decida favorável, vai para todo mundo, esse documento vai para o departamento jurídico da Caixa Econômica. E vai chegar lá no departamento jurídico da Caixa Econômica para que seja resolvido. A Caixa não vai poder voltar para esse juiz, na minha sentença, e dizer: ó, excelência, sabe o que é? Realmente, Ana tem direito. Ela tem direito a isso aí, como todos os outros. Mas a gente está aqui, olha, se organizando, vendo como é que a gente vai fazer isso. Porque o senhor sabe, são milhões de pessoas e a gente tem que ver como é que vai fazer isso. A gente ainda não sabe direitinho, mas a gente vai pagar. Fique tranquilo que a gente vai pagar. O juiz vai retornar para ele e vai dizer: olha, eu estou entendendo, realmente é um trabalho danado. Mas Ana veio aqui me pedir isso antes, lá atrás. E no caso dela, você vai fazer, porque você não vai estar cumprindo uma decisão que você tem que cumprir para todo mundo. Você vai estar cumprindo a decisão dela. Então você só vai fazer uma conta e um crédito. Você não vai fazer milhões de contas e milhões de créditos. Então, para mim, e aí eu tô falando para mim, no meu caso, eu iria querer saber quanto é. Se fosse interessante para mim, eu iria ajuizar a ação por 2 motivos. Um, para fugir da modulação, e outro, para poder ter a sentença no meu nome. Porque com a sentença no meu nome, eu não fico dependendo dessa resolução de como é que vai ser feito. Porque realmente é uma causa muito complexa, uma causa grande. Para que a Caixa realmente operacionalize isso, vai ser um pouco complicado para ela fazer isso. Então, esse seria o motivo, mas cada um sabe de si. Cada um sabe de si. O que é importante? É importante que vocês saibam que existem essas coisas, que essas coisas existem. Se vocês tiverem, assim, qualquer dúvida sobre a modulação, principalmente, que eu acho que é o que dá mais dúvida, entrem lá no Google e procurem modulação dos efeitos das decisões. Vocês vão ver lá exatamente o que é que eles têm feito. Os jornais divulgam isso sempre. Toda vez que o STF modula, você não precisa nem complicar e entrar no processo. O próprio jornal diz lá, os jornais divulgam o que foi feito, quais foram as decisões deles. Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que eu tenha conseguido contribuir de alguma forma, com alguma informação útil. Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada.